Cumprimentamos a todos com a paz do Senhor. Estamos com a lição de número 8, classes de jovens. Esta lição aqui que está maravilhosa. Lição de número 8, o conselho de Jeremias aos reis. Deixa eu focar aqui. O conselho de Jeremias aos reis. Texto áureo. Muitos propósitos há no coração do homem, mas o conselho do Senhor permanecerá. Provérbios 19, 21. Resumo da lição. À semelhança de alguns reis, o homem que rejeita o conselho divino certamente perecerá. O texto bíblico está em Jeremias 34, de 1 ao 6. Pegue aí a sua Bíblia, leia e vamos para a nossa pré-aula. Esse é o canal Teologia Cristã em Foco. Se você não é inscrito, inscreva-se, ative o sininho de notificações para receber nossos vídeos postados aqui em primeira mão, tá bom? Na lição deste domingo, nós vamos aprender a respeito da resposta negativa dos reis Jeoaquim e Zedequias à palavra de Deus, transmitida pelo profeta Jeremias. Veremos as terríveis consequências que sofreram em decorrência disso. Então, nós vamos ver a primeira parte aqui, o que diz? Um profeta entre os reis. O profeta Jeremias profetizou cerca de 40 anos e durante o seu ministério, muitos reis estavam ali para ouvir a sua palavra, ouvir a palavra que Deus tinha através dele. Muitos se deram mal porque não deram ouvidos à palavra de Deus através do profeta. Deus escolheu e enviou Jeremias como profeta às nações. Ele também seria responsável por transmitir a mensagem divina sobre os reinos. O preço por profetizar aos reis, o preço foi alto. Por quê? Porque o ministério de Jeremias, apesar de extraordinário, porque foi chamado por Deus, também foi conhecido como um período, em que ele profetizou, período muito difícil, inclusive reis que mandaram prendê-lo, lançar no calabouço, aprisionar, colocar grilhões, por entregar a mensagem de Deus. Jeremias foi muito perseguido, foi posto em prisão, lançado numa cisterna e assim sucessivamente. Um profeta e 5 reis. Vamos observar aqui, jovens, porque essa lição é para classes jovens. Um profeta e 5 reis. O texto de abertura do livro de Jeremias informa que a palavra do Senhor foi a ele nos dias de Josias e nos dias de Jeoaquim, até o fim do ano 10º de Zedequias. O destaque a esses 3 reis se dá em virtude de que eles reinaram por longo tempo, razão pela qual as suas ações fundamentais no ministério de Jeremias foi assim, para a compreensão, foram muito importantes para a nossa compreensão. Jeremias profetizou por cerca de 40 anos, como já falei, compreendendo os governos dos reis Josias, Joacás, Jeoaquim, Joaquim e Zedequias. Não confundir Jeoaquim com Joaquim, são 2 reis diferentes. Então nós observamos aqui Jeoaquim, o rei que rejeitou a Deus e a sua palavra, e também o rei Zedequias, outros reis. Foram 2 reis aqui que se deram muito mal, mas muito mal mesmo. Quem foi Jeoaquim? Com a morte de Josias, o rei da maior reforma religiosa da história de Israel, então
Josias foi esse rei que fez a maior reforma da história de Israel. Jeoaquim, seu filho, o substituiu e reinou por 3 meses. Olha, 3 meses. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, e isso foi o bastante para que ele se desse muito mal. Não deu ouvidos à voz de Deus, à mensagem do Senhor. Segundo Crônicas 36:5 está escrito: e fez o que era mal aos olhos do Senhor, seu Deus. Foi uma triste trajetória desse rei aí, cujas marcas centrais de seu governo foram a introdução de práticas pagãs e idolatrias. Jeoaquim contribuiu diretamente para o enfraquecimento dos efeitos positivos da reforma religiosa produzida por Josias, seu pai, e veio a morrer no ano 598 a.C., de forma muito feia mesmo. Jeoaquim, o rei que rejeitou a palavra de Deus e por isso se deu mal, certo? A rejeição da palavra de Deus tem consequências gravíssimas. Rejeitar a palavra de Deus é um ato de insubmissão e de rebeldia. Contudo, aceitá-la e submeter-se a ela é demonstração de amor ao Senhor. Na última parte da lição, nós observamos Zedequias, o rei das incertezas. Quem foi o rei Zedequias? Joaquim reinou no lugar de Jeoaquim por apenas 3 meses e foi substituído por seu tio Matanias, que teve o seu nome mudado pelo rei da Babilônia para Zedequias. Isso está escrito em 2 Reis 24:17. De acordo com o registro bíblico, Zedequias andou nos mesmos caminhos de Jeoaquim e fez o que era mal aos olhos do Senhor. O seu governo foi o que parece a aplicação da ira de Deus contra Judá. Zedequias assumiu o trono de Judá aos 25 anos de idade e reinou por 11 anos. Ele não se rendeu à vontade de Deus, nem aceitou a mensagem dele por meio do profeta Jeremias. E isso foi o suficiente para ele se dar mal. Segundo Crônicas 36, 11 a 13, nos diz: não se converteu ao Senhor. Então, foi o rei das incertezas. Como se sabe, Zedequias, ainda bem jovem quando assumiu o reinado de Judá, embora, segundo as Escrituras, tenha trilhado por caminhos que não agradaram a Deus, ele consultou Jeremias por algumas vezes. Vamos ver onde está escrito isso aí? Jeremias 21, de 1 a 7, Jeremias 37, versículo 3, também os versículos 17 ao 21, e no capítulo 38, do 7 ao 28, o que demonstra em alguma medida um certo interesse por tentar andar pelo caminho correto. Mas foi o rei das incertezas. Uma das qualidades que Deus requer daqueles que lideram sobre o seu povo é força e coragem. Força e coragem. Coragem, obreiro, coragem, jovem que está aí na direção dos trabalhos. Deus te dê coragem e força também. Que o Espírito Santo te oriente e te dê muita força. A todos nós queremos agradecer pela atenção. Queremos concluir aqui dizendo que ouvir os conselhos divinos e viver de acordo com eles é ter a garantia de uma vida protegida pelo Senhor. Por outro lado, rejeitá-los, à semelhança de Jeoaquim e de Zedequias, é uma escolha insensata, arriscada e perigosa. Isso vai terminar mal. A todos nosso muito obrigado. Até a próxima pré-aula. Deus em Cristo abençoe todas as classes dos nossos jovens, das nossas EBDs. A todos, nosso muito abraço, e até a próxima pré-aula.